Június Rústico, mestre de Marco Aurélio, sempre foi uma figura que me intrigou. Quando comecei a explorar sua vida e sua influência, logo percebi o quanto ele moldou o jovem Marco, preparando-o para ser um dos maiores imperadores romanos e, ao mesmo tempo, um dos pensadores mais profundos da história. Rústico, mais do que um professor, era um mentor, quase como um pai espiritual. Ele não apenas ensinava filosofia, mas encarnava os princípios que pregava, transformando a teoria em prática viva. Rústico era conhecido por sua serenidade e autocontrole, qualidades que inspiraram Marco Aurélio a seguir o caminho estoico. Eu imaginei como seria a dinâmica entre esses dois homens, um jovem príncipe cheio de responsabilidades e pressões futuras, e um professor firme, sereno, sempre no controle de suas emoções. Rústico certamente sabia que Marco Aurélio não seria um aluno comum. Ele estava preparando alguém que governaria o Império Romano, e suas lições precisavam transcender o campo da teoria filosófica para se tornarem uma bússola moral e espiritual na vida prática. Fico imaginando como teria sido o primeiro encontro entre eles. Marco, um jovem inteligente, mas talvez ansioso por sua futura responsabilidade, se sentaria em frente a Rústico, aguardando alguma fórmula mágica para ser um bom líder. No entanto, o que ele encontrou foi alguém que valorizava a simplicidade. Rústico, com suas palavras calmas, teria dito algo como: "A verdadeira força não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo." A princípio, essas palavras poderiam ter parecido confusas para um jovem que estava sendo preparado para comandar exércitos e tomar decisões grandiosas. Mas aos poucos, Marco começou a perceber que o verdadeiro poder estava em como ele reagia às situações, em sua capacidade de se manter firme diante da adversidade. Rústico era um homem simples, quase ascético. Ele não se envolvia nos luxos ou nas intrigas da corte. Seu foco era a prática do estoicismo em sua forma mais pura. Em uma época em que o poder e a riqueza eram as principais ambições de muitos, Rústico mostrava que a verdadeira liberdade não estava nas posses materiais, mas no controle sobre si mesmo. Marco Aurélio aprendeu com ele que, para ser um bom imperador, não bastava tomar boas decisões políticas. Ele precisava cultivar a virtude, a justiça e, acima de tudo, a humildade. Há uma passagem famosa nas Meditações de Marco Aurélio onde ele menciona Rústico diretamente. A Rústico devo o fato de que compreendi que precisava corrigir o caráter, que não devia seguir em frente em direção à sofística, escrevendo tratados vazios, discursando sobre temas abstratos e exibindo virtuosismos retóricos. Ele me ensinou que a vida é ação e a filosofia deve ser prática. Essa citação revela muito sobre a relação entre mestre e aluno. Marco Aurélio, que poderia ter se perdido em discussões filosóficas sem propósito prático, foi trazido de volta ao essencial por Rústico. Ele aprendeu que a filosofia não é apenas para ser discutida em salões ou para impressionar os outros, mas para ser vivida no dia a dia. Pensemos por um momento no contexto em que essas lições eram aplicadas. Marco Aurélio viveu durante tempos extremamente turbulentos no Império Romano, com guerras nas fronteiras e pragas devastando a população. Era o tipo de cenário que colocaria qualquer governante sob pressão intensa. No entanto, graças a Rústico, Marco Aurélio foi capaz de enfrentar esses desafios com serenidade e clareza de pensamento. Ele aprendeu a não se deixar levar pelo pânico ou pelo desespero, mas a se concentrar no que estava sob seu controle. É aqui que a filosofia estoica realmente brilha. Em momentos de caos, a capacidade de se manter calmo e focado faz toda a diferença. Marco Aurélio, guiado pelos ensinamentos de Rústico, sabia que não poderia controlar os eventos externos, mas que sempre poderia controlar como reagia a eles. Essa é uma das maiores lições do estoicismo, a distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está. Mas quem era Június Rústico, afinal? Nascido em uma família romana de destaque, Rústico teve acesso a uma educação privilegiada desde cedo. Ele mergulhou na filosofia estoica, atraído pela ideia de que a virtude é o único bem verdadeiro e que todas as outras coisas, riqueza, status, poder, são indiferentes. Ele era conhecido por sua sabedoria e equilíbrio, características que logo chamaram a atenção da elite romana. Rústico tinha um olhar profundo e sereno, de quem já havia enfrentado suas próprias tempestades internas. Ele entendia que para ensinar alguém como Marco Aurélio, não bastava ser um teórico da filosofia. Ele precisava ser um exemplo vivo dos princípios estoicos. Sua vida foi marcada por simplicidade e retidão moral,
sempre buscando viver de acordo com as virtudes que ensinava. A relação entre Marco e Rústico não era apenas acadêmica, havia um respeito mútuo, quase reverencial. Marco via em Rústico o tipo de homem que ele esperava se tornar. Alguém que dominava a si mesmo, que não se deixava abalar pelos desafios do mundo exterior. E Rústico, por sua vez, reconhecia em Marco um aluno excepcional, não apenas pela sua inteligência, mas pela sua disposição de aprender e aplicar esses princípios em sua vida. O papel de Rústico na vida de Marco Aurélio foi mais do que apenas de um tutor. Ele era um transmissor da tradição estoica, uma ponte entre o passado de grandes pensadores como Epicteto e o futuro, onde Marco Aurélio se tornaria um dos últimos grandes filósofos estoicos. Rústico não queria apenas que Marco memorizasse os princípios estoicos. Ele queria que o jovem futuro imperador os encarnasse. Por exemplo, em vez de dar respostas prontas, Rústico encorajava Marco a fazer perguntas. Em vez de dizer o que era certo ou errado, ele ensinava Marco a pensar por si mesmo. Isso é algo que podemos aplicar em nossas próprias vidas. Ao enfrentar dificuldades, em vez de procurar respostas externas, devemos olhar para dentro e questionar como podemos nos tornar mais fortes, mais virtuosos. O legado de Június Rústico vai além de suas palavras. Ele foi o alicerce filosófico sobre o qual Marco Aurélio construiu sua vida e seu reinado. As Meditações de Marco, que hoje são um dos textos mais lidos do estoicismo, devem muito a Rústico. Cada linha dessas reflexões carrega a marca de seu mentor, desde o foco na autodisciplina até a aceitação do destino. Se Marco Aurélio se tornou um governante conhecido por sua justiça, paciência e equilíbrio, foi porque Rústico plantou essas sementes desde cedo. A relação deles nos lembra da importância de ter um mentor, alguém que não apenas nos ensine, mas que nos mostre, através do exemplo, como viver de acordo com nossos princípios. Gosto de imaginar uma cena que talvez tenha ocorrido durante os últimos anos de vida de Rústico. Marco Aurélio, agora já um homem feito, sentado ao lado de seu velho mentor. Eles conversam sobre os desafios do império, sobre as guerras e as pragas. Rústico, com sua voz calma, lembra Marco. Lembre-se sempre, não importa o caos que o mundo joga em seu caminho, você sempre tem o controle sobre suas ações e suas escolhas. Essa lição, simples mas profunda, ecoaria na mente de Marco Aurélio até o fim de sua vida. E é uma lição que nós, tantos séculos depois, ainda podemos aplicar em nossas vidas diárias. Não podemos controlar o que acontece conosco, mas podemos escolher como reagir. Ao refletir sobre a vida de Június Rústico, percebo que seus ensinamentos não se limitam ao passado. O estoicismo, com suas lições sobre autocontrole, disciplina e aceitação, é mais relevante do que nunca no mundo moderno. Vivemos em uma época de incertezas, onde o caos e a instabilidade parecem dominar. No entanto, assim como Marco Aurélio foi guiado pelas lições de Rústico em tempos turbulentos, também podemos encontrar força nesses mesmos princípios. Rústico nos ensina que a verdadeira força não está em evitar os problemas, mas em enfrentá-los com serenidade. Ele nos lembra que a sabedoria vem da prática diária, da disciplina interna e da busca constante pela virtude. E, acima de tudo, ele nos mostra que, independentemente do que o mundo nos jogue, sempre podemos encontrar paz interior ao escolher nossas respostas com sabedoria e coragem. Essa é a verdadeira essência do estoicismo, o legado de Június Rústico. Uma filosofia prática que pode nos guiar através das tempestades da vida e nos ajudar a viver com propósito, dignidade e serenidade, assim como ele ensinou a Marco Aurélio. Adquira nosso livro e mergulhe na filosofia estoica. Obrigado por assistir e, se gostou, se inscreva para mais vídeos como este. Até o próximo.